Continuando, então na aula anterior nós vimos alguns métodos, né, de treinamento contínuo, né, e falamos de alguns aí que são bem complexos de serem executados, né, por alunos tradicionais, alunos ordinários, comuns de academia, né? Mas alguns são bem possíveis, né? Como o fartlek e o cross promenade, por exemplo, né? O cross promenade ele é um método bem tranquilo de ser executado, porque permite muita criatividade nossa, né? No sentido de montar treinos de baixa intensidade, de moderada intensidade ou até mesmo de alta intensidade, né? O cross promenade recebeu influência do Lydiard, do que a gente viu por último, né, aquele loucão do Arthur Lydiard que fazia o cara treinar 365 dias do ano, sem interrupção, né, com volumes de treino bem extensos de 150, 170 quilômetros por semana em algumas fases do treinamento dele. Ele recebeu também influência, ou assim, né, todos esses métodos antigos, né, eles acabam influenciando a gente de uma certa maneira, né, então na época era muito mais evidente pela quantidade reduzida de métodos de treinamento que existia, né, então o Raul Mollet, que foi o idealizador do Cross Promenade, né, lá na Bélgica, ele recebeu essas influências também, né, tanto do Marathon Training como do Ceruti, né, e também do fartlek, né? Mas não foi só isso, né? Ele pegou também o treinamento intervalado, que surgiu ali na década de 30, ele pegou também o treinamento de força, que também tem origem na década de 30, né? Então ele pegou o treinamento de força, a musculação, né? Mais especificamente, né, na época, calistenia, né? O levantamento de peso. Então ele recebeu assim, ele foi pegando um pouquinho de cada um e foi montando o método dele, né? Eu tinha uma imagem aqui, eu estava até procurando ela agora para mostrar para vocês do estúdio que o Raul Mollet construiu nessa época aí, né, de 1963, na Bélgica lá. Ele construiu um estúdio que hoje, se você olhasse essa imagem no rascunhão que eu tinha aqui, mas eu perdi ela aqui, depois eu acho e mando para vocês. Você entrar, ver essa imagem e você entrar hoje dentro de um box de CrossFit ou de uma sala de treinamento funcional, você vai falar, mas é a mesma coisa. Então, na época, o Raul Mollet, ele tinha um galpãozão enorme lá e ele distribuiu por este galpão equipamentos de ginástica. Ele distribuiu por essa sala aquelas grades que o pessoal usa hoje nos boxes de CrossFit para amarrar um elástico, para amarrar uma fita de suspensão, para colocar um elástico, né, para colocar argola, para fazer as barras fixas, né, para colocar suporte de barra. Então ele tinha essas gradis também pelo espaço dele. E tinha barras localizadas, kettlebells, né, as famosas massas, as famosas marombas, né, antigas marombas, que são aquelas bolas de ferro, né, por isso que o cara hoje é chamado de marombeiro, né, o marombeiro vem desse termo, né, do uso das marombas, que eram essas massas de ferro usadas para treinamento. Então ele tinha tudo isso, né, só que aí na época ele criou, né, isso é o princípio do funcional, e aí na época ele fez todo esse processo e criou o cross promenade, né, que é um cross passeio, vamos falar assim, né, é um passeio cross, né, semelhante a você pegar um bicicross, sabe? Então você pega a bicicleta, em vez de você passear com a bicicleta naturalmente por uma calçada, por um asfalto, você pega e entra no meio de um terreno acidentado, né, com subidas, descidas, curvas e tudo mais. Então você tem um bicicross.
que é o nosso cross bike, é o cross bike, né, pra gente. Você tem o próprio cross, né, as próprias trilhas que se faz, né, então o cross passeio é a mesma coisa, né, então ele pegou e nessas trilhas, vamos falar assim, ele inseriu um método de treinamento, né, que não era muito complexo. Inicialmente, ele criou para o treinamento de pessoas não atletas, né, de pessoas que queriam praticar alguma atividade, né? Ou então de pessoas que praticavam já uma modalidade específica, como futebol, como vôlei, basquete, atletismo, e quisesse, né, fazer um treinamento diferenciado. Então, no momento de transição, né, ou partes específicas de recuperação, né, o Raul Mollet colocava o cross promenade como sendo uma das alternativas, né, e muito bem-vindas, né. Então, se você pegar e entender a periodização, né, do indivíduo em momentos em microciclos de recuperação, né, o que o cara fazia? Eu tinha aqui, por exemplo, um mês com 4 semanas, né, essas 4 semanas do indivíduo seriam um mesociclo, e esse mesociclo ele teria aqui uma semana com carga, outra semana com carga, outra semana com carga, e uma semana em que ele faria uma recuperação. Então, nessa semana de recuperação, né, era muito indicada a mudança de modalidade, né, até hoje, pode ser feita assim. E o Cross Promenade era uma dessas promessas, né, de que você pudesse fazer isso nesses períodos de transição, de recuperação, ou até mesmo pegar tudo isso aqui e falar assim, ó, o treinamento desse indivíduo não atleta, né, o treinamento desse indivíduo não atleta vai ser baseado no Cross Promenade, tá? E não é muito complexo o Cross Promenade, né? Ele tem muitas vantagens, porque do mesmo jeito como ele recebeu influência de Lydiard, como ele recebeu influência de Cerruti, Percival Cerruti, como ele recebeu influência do Fartlek, ele também poderia ser desenvolvido em bosques, em parques, em campos, né, em qualquer local. Então ele era adaptado a isso, não precisava ficar dentro do estúdio, lá dentro do galpão do Raul Mollet, né? Então, qual que era a vantagem de você fazer um cross promenade, né? Você tinha exercícios que você podia aplicar de flexibilidade, de força, de velocidade, de continuidade, aeróbito. Então você tinha uma gama enorme de vertentes para você trabalhar, né? Por essa variedade enorme de possibilidades de elaboração de uma aula no Cross Promenade, né, ele traz um clima de motivação muito grande, que é o que a gente vê hoje nos boxes de CrossFit, nas aulas de funcional, né, nessas aulas de circuito, né, apesar de não ser um circuito, método, né, mas provoca essa motivação, né, porque você tem partes da aula e as pessoas, eu vou falar, elas se estimulam a vencer cada etapa da aula, ou vencer cada etapa da aula, né, é uma motivação para mim, né? Então, na aula semana passada, eu fiz essa parte da aula com dificuldade. Essa semana eu estou fazendo ela com mais facilidade, né? Agora, o que na época era trabalhado separadamente, né, aqui ficou de fora, que eram os exercícios de respiração. Não estou falando exercícios aeróbios, estou falando de exercícios respiratórios, tá? Porque não entrava dentro do Cross Promenade. O exercício aeróbico, ele entrava, né? Então, assim como você tem hoje uma aula de funcional de 40 minutos, de 1 hora, você poderia fazer isso com 1 hora e meia até, né? Ou você tem hoje nos boxes de CrossFit uma aula de 1 hora no máximo, né? Então o box de CrossFit hoje é praticamente o que poderia ser feito com Cross Promenade, né? Só que na época, né, por não ter esses estúdios, foi a partir disso que ele criou o galpão com todos esses equipamentos, né?
você tinha ali o cross promenade, que era o cross passeio. Então você ia fazer um passeio por um parque e durante esse passeio você ia executar o seu treinamento, né? E aí então você tinha um percurso ali de 2 km, 2,5 km, tá? Aproximadamente uns 3 quilômetros para você desenvolver o seu treino. Então você ia fazer um percurso, se deslocando através desse percurso, e nesse deslocamento você ia fazer ali os seus exercícios, tá? Então você ia fazer uma caminhada, um trote, ou uma corrida, tiros, calistenia, durante o percurso. De que forma? Sua caminhada, o seu passeio por um parque, ele tinha que ter 4 partes. Eu já fiz isso daqui e funciona bem, tá? Já fiz isso aqui lá no Areião. De que maneira? Você vai montar uma aula, sua aula tem 4 partes. A minha aula tem 3 partes. O Cross Promenade tinha 4. O CrossFit hoje, né, que é o Cross Promenade moderno aí, ele tem 3 partes. E você aprende isso, né, até para dar aula de educação física na escola. Você tem que ter o aquecimento, a aula e a volta calma, né? Então você tem 3 partes na sua aula. A minha aula tem 3 partes. Eu tenho um primeiro bloco da minha aula chamado de preparo do movimento. O segundo bloco eu chamo ele de parte principal da aula e o terceiro bloco eu chamo ele de regenerativo. Então eu tenho 3 blocos na minha aula, né? Nem sempre eu volto à calma no último bloco, tá? Mas eu tenho 3 blocos na minha aula. O preparo do movimento envolve mobilidade, flexibilidade, aquecimento estático, aquecimento dinâmico, né? Movimentos específicos, movimentos do que eu vou trabalhar naquela aula. A parte principal é o treino efetivo, né, da minha aula de treinamento. E a última parte é regenerativo. O regenerativo pode envolver alongamento estático, não envolve mobilidade, envolve reidratação, envolve nutrição, envolve relaxamento muscular, envolve concentração, foco na respiração, a meditação, né? Então eu estou fazendo ali no último bloco uma volta calma. O Cross Promenade, ele era formado por 4 blocos também. O primeiro bloco, aquecimento tradicional, né, alongamentos estáticos dinâmicos. Espera um pouquinho. Alongamentos estáticos, alongamento dinâmico. Deixa eu ligar na tomada aqui, que senão acaba a minha energia. E o próprio aquecimento em si. Né? Então você tinha essa primeira parte aí que durava, por exemplo, 10 até 20 minutos, você pode fazer um trabalho de aquecimento, né? Dependendo do objetivo principal da sua aula, da parte principal da sua aula. Hoje, mas o Cross Promenade você tinha ali esse tempo de aquecimento. E aí você ia para o desenvolvimento muscular, que durava também aproximadamente aí de 15 a 20 minutos. No desenvolvimento muscular do Raul Mollet, você tinha exercícios calistênicos, calistenia tradicional zona, flexão de braços, extensão de braços, puxadas, remadas, agachamento, trabalhos de perna, saltos, abdominais, toda a parte calistenia envolvida nesse processo. Né? Então você tinha mais um bloco que era o desenvolvimento muscular. Depois você ia para um trabalho contínuo, que a gente já viu os métodos anteriores, Fartlek, Cerutti e Marathon Training, que influenciou o próprio Raul Mollet. Então você tinha um trabalho contínuo e variado. Podia ser variado ou podia ser contínuo e estável. Né? Então, como a influência dele vem do Fartlek, vem do Cerutti e vem do Ligier, o que aconteceu? Eu estou falando Fartlek e o outro eu falo os caras que criaram. Né? Então, é o Gus Homer, do Percival Cerutti e do Arthur Ligier. Né? Então, esses 3 caras, com seus métodos, influenciaram o Raul Mollet a criar o Cross Promenade, e nessa parte ele tinha o trabalho contínuo variado, né? Ou seja, ele ia fazer trabalhos combinados de corrida, piques de aceleração, subidas, descidas, nivelado, saltos
né? Então, nessa parte da aula ele ia fazer isso, né? Então, era um trabalho contínuo variado, com contínuo progressivo, um contínuo que poderia ter um intervalo, mas não era de alta intensidade, e alguns piques de aceleração, né? Então, ele acelerava e parava, então, a progressão. E no final, o Raul Mollet colocava um trabalho que seria a parte principal do treino dele, em alguns momentos, ele dava mais valor a essa aula, essa parte, que era o trabalho intervalado em si, que eram piques, tiros, né, em alta velocidade, né, para aquela pessoa, então, que é veloz para você, pode não ser veloz para mim, e eu ia fazer tiros de 100 metros, de 200 metros, de 500 metros, né? Então essa era a ideia do Raul Mollet, 4 blocos, né? Eu já fiz isso com alunos meus de personal, né? É lógico que fazendo isso no parque, eu tenho que fazer o trabalho, pelo menos parte dele, junto com o meu aluno, mas eu fiz ali no Areião e funcionou muito bem. Eu tenho um aluno que eu já prescrevi isso para ele, ele mora numa outra cidade, num outro estado, ele mora em Santa Catarina, e ele falou, ó, tem um parque aqui assim, assim, assado. Aí eu entrei na internet, olhei o parque por cima, e ele tem um aplicativo no celular que chama Endomorfo, da Under Armour, se não me engano. Tem um aplicativo, eu falei para ele, liga o aplicativo e dá uma volta caminhando no parque, registra isso e me envia o relatório. Aí o aplicativo, cara, é feito para triatleta esse aplicativo. É corrida, natação, ciclismo. Aí na parte da corrida lá, ele dá até a altitude que o cara tá. Então eu sei até qual parte que ele saiu de uma parte baixa do terreno e qual parte é alta do terreno, qual parte é descida. Então eu sei o percurso todo do parque dele lá. Aí eu peguei todo o percurso e falei, você vai começar o seu treino hoje em tal local. É um parque maior que o nosso Vaca Brava e menor do que o nosso Areião. É um parque médio. Tem 1,8 quilômetros, alguma coisa assim. Eu nem sei quanto tem o Vaca Brava. O Areião tem uns 2.200, alguma coisa assim. O dele tem 1.800 e alguma coisa lá, 1 quilômetro e 800 metros. Então dá para fazer tranquilo. 1 quilômetro e 800, 2 quilômetros, até 3 quilômetros dá para fazer. Bacana. Aí eu peguei e falei para ele. Aí, né, deixando a aula dele, porque você não conhece o parque, eu vou jogar para o nosso Areião aqui para você entender. No Areião, eu já dei aula desse jeito para alunos ali, e eu comecei ali em frente uma clínica chamada Clínica São Marcelo. Fica bem numa esquininha ali. Não sei o nome daquelas avenidas, tá? Fica ali em frente à Clínica São Marcelo. São Marcelo de um lado e está construindo um edifício enorme do outro lado, assim. Então, estou na esquina. De cá tem a São Marcelo, de cá tem esse prédio enorme que estão construindo, e eu de costas para o parque. Nessa esquininha, né, tem ali alguns equipamentos de ginástica, barras, local de fazer abdominal, barra paralela, né, tem ali uns equipamentozinhos ali. Então eu vou nesse local e faço ali alguns alongamentos estáticos, alguns alongamentos dinâmicos, dou um trotezinho aqui e ali assim, desço um pouquinho, volto, desço um pouquinho, volto e faço ali de 5 minutos de aquecimento com o meu aluno, 10 minutos no máximo. Faço ali o trabalho de alongamento dinâmico, alongamento estático e um trabalho de aquecimento via trote e mobilização articular. Aí, partir para a segunda parte do Cross Promenade, aí, que é o desenvolvimento muscular. Né? Só que, durante esse aquecimento, eu começo a andar, eu começo a trotar naquela rua, no sentido anti-horário do parque, tá? Na rua da Polícia Federal ali. Aí eu vou caminhando, trotando, né, já fiz o aquecimento, aí eu vou trotando até na Rua da Polícia ali, naquele planão, no sentido anti-horário, pega aquela outra avenida na contramão ali, indo para o rumo do Hugo de Carvalho, ali, o Hospital de Urgências ali, o Hugo. E aí, a hora que chega lá naquela curvinha em frente, o Hugo quase, tem um novo equipamento de ginástica ali. Né? Tem novamente uma estação de ginástica. Tem banco, tem barra, tem tudo ali. E normalmente, quando eu dava aula para esse aluno lá, eu deixava meu carro estacionado ali, próximo, né, sempre que possível. E no porta-malas eu tenho sempre os meus equipamentos de funcional. Né? Então eu tinha ali um kettlebell ajustável, não tinha vários kettlebells. Então eu tenho um kettlebell que eu adiciono peso nele, eu tiro peso. Meus elásticos, minha corda, meu TRX, minha fita de suspensão,
E minha sandbag, né, uma bolsa de areia que tem 15 quilos. Né? Eu tenho umas bolsinhas de areia com 7, 8 quilos, uma com 10 quilos e uma grandona com 15 quilos, que fica lá no porta-malas. E aí, a hora que eu vou fazendo esse trote ali, né, caminhando, fazendo alongamento dinâmico e tal, tipo jogador de futebol, sabe? Levanta a perna, tipo aquecimento de atletismo, sabe? De atletas de corrida de atletismo, né? Dá aquele tirinho, volta, para, corrida estacionária, mexendo braços e pernas e tal. Aí a hora que chega nessa estação, eu já coloco ele para fazer um exercício de abdominal ali. E aí eu vou lá no carro, pego o equipamento, volto e monto o treino dele ali. Aí vai ter lá flexão, apoio, tem levantamento, tem jogar essa saco de areia para cima, tem agachar com esse saco de areia, tem fazer passada. Cada dia é um tipo de exercício diferente, né? Nunca você tem o mesmo treino. Você tem os mesmos exercícios, mas nunca o mesmo treino. E aí, nesse momento, eu faria essa parte de desenvolvimento muscular. Calistenia, polichinelo, apoio abdominal, barra, corrida, trote, trabalho de potência, e aí vai, você tem uma infinidade, né? Faria isso por uns 15 minutos ali, naquela estação, e aí voltava um trabalho contínuo variado. Voltava ali para a pista de caminhada de novo, ia descer aquela avenidona do hospital de urgências ali, rumo a 90. Aí é uma descidona, né? Aí é tranquilo. E aí nessa descida eu fazia sempre um trabalho contínuo variado. Né? Então, quando eu usava o cross promenade, tá? Então eu faria o quê? Um trabalho ali de piques de aceleração, subidas, trotes, alguns saltos, né? Salto eu evitava usar com esse aluno, porque ele tinha sobrepeso, então na descidinha fazer salto não é interessante. Mas eu fazia sempre o trotezinho e a subida. Então o que eu fazia com ele? Dava uma descida de 200 metros no trote e subia caminhando, para ele. Dava uma descidinha de 200 metros no trote e subia caminhando. Então fazia isso, ia subindo e descendo, 200, 100, 250, 250, 250, ia fazendo isso. Passava uns 20 minutos, a gente já tinha terminado de descer toda essa avenida, já estava chegando lá na 90. Aí chegava na 90, passava na Avenida 90 ali rumo àquela loja de esportes ali, Areião Esportes, passava em cima da pontinha e começava a subida de volta lá para a Clínica São Marcelo. Para quem conhece o Areião, sabe o que eu estou falando aí, onde que eu estou. E aí fazia essa subidinha ali, terminando o período meu de trabalho contínuo, né? Esse aluno meu fazia essa finalização com a caminhada mesmo, deixava a frequência dele dar uma baixada, sustentava, a hora que eu terminava a subidinha, passava em frente àqueles prédios grandões, famosos ali em frente ao Areião, que é Chicão lá, aí dava uma planificada no terreno, ainda era uma subidinha, mas era mais plano do que lá no início da 90. E aí, o que eu fazia com ele? O trabalho intervalado. Então, eu fazia tiros de 100 metros, intervalo marcado. Não era intervalinho de 50 metros, era intervalo marcado. Tempo e ação do intervalo. Intervalo parado, intervalo caminhando, cada dia tinha um objetivo de fazer um intervalo, ou intervalo ativo ou intervalo passivo. Então, cada aula tinha um objetivo. Então, fazia os tiros, 100 metros, parava, 100 metros, caminhava, 100 metros, fazia polichinelo, 100 metros. Cada aula tinha um objetivo, então cada aula tinha um treinamento intervalado específico. E voltava lá para a Clínica São Marcelo, nesse caminho nosso, nesse passeio nosso. Na hora que chegava lá na Clínica São Marcelo, eu terminava sempre com um alongamento estático com esse aluno. Ele precisava de muito alongamento, era muito encurtado. Sem mobilidade, encurtamento geral, que gerava outras alterações nele, né? Até mesmo lesões de corpos de vértebra e de processos articulares de vértebra ele tinha. Ele tinha processo articular, que é a espondilolistese, né? Então, ele tinha fratura dos corpos, dos processos articulares superior de uma vértebra e inferior da outra. Então, a vértebra dele não tinha essa articulação mais por conta dessas fraturas, espondilolistese. Ou espondilólise, né? Espondilólise. E que gerava a espondilolistese, né? Com projeção de disco, inclusive, ele tinha. Então, essa era uma coluna bem ferrada, né? Um cara mais velho, tinha 38 anos, e não é tão velho assim, mas sedentário ao extremo, com 38 anos de idade, parece um velho com relação às habilidades motoras, né? Então, dava para fazer um cross promenade com ele tranquilinho, tá? Eu já fiz também o cross promenade, e é bacana de fazer. Hoje eu não faço mais o cross promenade em si,
né, eu faço uma adaptação do Cross Promenade, né, que eu já fazia há muito tempo atrás, antes mesmo de conhecer o Cross Promenade, né, porque eu não tive uma aula mostrando os processos de treinamento assim na faculdade. Mas na época eu já treinava nesse sentido, né, porque a minha formação ela vem com base da calistenia, né, então eu fui ensinado, né, pela calistenia, então a calistenia era a base. Aí na faculdade, lá nos últimos períodos, eu tive aqueles professores com aquelas ideias mais progressistas, né, dentro da educação física, e aí acabou que ele tirou, né, a ideia da gente de calistenia. Calistenia só fazia mal, calistenia era um perigo, calistenia e tal. E aí eu acabei né, tendo essa formação básica dentro da faculdade. Mas depois você vai estudar, né, e aí um dos livros que eu comprei bem depois disso, para estudar é esse daqui, ó, que eu sempre dou uma lida nele, tá? Não sei se você consegue ler daí, que é o livro de treinamento esportivo, a gente chama ele de treinamento esportivo do Dietmar Samulski, né, que é o autor principal aqui, mas ainda você tem o Menzel e o Luciano Salles Prado, tá? Esses são os editores. Da editora Manoli, que é um livrinho bom, que fala para quem quer trabalhar com esporte, tá? Você quer treinamento de esporte, então para quem quer trabalhar com esporte. Aí me falaram que esse livrinho aqui tá R$40 na Amazon, no Mercado Livre, sei lá, a Amazon tá R$40 esse livrinho aqui. Né? Então ele fala de aspectos fisiológicos do exercício, adaptações fisiológicas do exercício crônico em crianças, em adolescentes, prevenção de lesão, psicologia do esporte, princípios mecânicos do movimento, fundamentos do treinamento de força, aspectos fisiológicos e psicológicos associados ao surgimento e à prevenção ao overtraining, princípios da nutrição esportiva para praticantes de atividade física e atletas de alto nível. Então é um livro bem completo, que traz muita informação, mas muita informação voltada ao treinamento do esporte, né? Mas é um livrinho que eu considero básico, que nós não deu para ver direito. Porque eu não consigo saber se você está me vendo, que jeito que você está me vendo, Liriel. Desculpa, cara. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Autores, vê se consegue ler aí. Dietmar Samulski, livro de treinamento esportivo da editora Manoli. Né? Esse meu aqui, cara, é a primeira edição, acho que é 2013, 2014, 2012... Primeira edição 2013, tá? Se você digitar na internet Dietmar Samulski, treinamento esportivo, você vai achar ele aí, tá bom? E assim, R$40, bicho, é de graça, sabe? Porque eu acabei de comprar um livro de treinamento de hipertrofia do professor Belmiro Salles por R$60 na promoção, entendeu? Dessa finurinha aqui, ó, dessa finurinha, umas 50 páginas, esse daqui tem 360 páginas, e o outro tem umas 60 páginas só, mais caro porque tá na promoção, né, que eu comprei antes do lançamento, o livro não tinha nem sido impresso ainda, eu já fui lá e paguei, para aproveitar o desconto de lançamento, porque o livro vai para R$100 e tantos agora. Então R$40 por um livro desse aqui que traz todo esse conteúdo, né? É barato, tá? Bom, mas quem que for mexer com esporte, né? E tiver dinheiro aí sobrando, porque nós estamos num momento bem complexo, né, financeiramente, então, tá? Então, Cross Promenade, pessoal, é isso aí, tá? Eu deixei um desenho que eu tirei do livro para mostrar para vocês aí tudo isso que eu falei, né? Então, você tem aqui 4 partes da aula, né? Então, eu vou riscar aqui para você ver. 4 partes da aula. A parte principal, que é a parte inicial, desculpa. Aquecimento, com saltos, trotes, zigue-zague, termina aqui. Aí você entra para uma segunda parte da aula, que é o cross, né? Então, você vem aqui e faz os exercícios de calistenia. Pronto, terminou. Né? É a menor parte da aula dele, tá? Aí você passa para uma segunda parte, 50% de velocidade, 75% de velocidade, 100% de velocidade, saltos. Essa parte da aula aqui, né, é composta por, a maior parte, terrenos de subida, terrenos ondulados e tudo mais, é a parte de trabalho contínuo e variado, é a parte principal da aula dele, tá? E, né, para finalizar, ele coloca o trabalho de treinamento intervalado
e a finalização do processo de treinamento do aluno no final, né? Então, são os tiros de 100, 200, até 500 metros, você pode fazer os tiros nesse bloco da aula. Então, são 4 bloquinhos aí. A parte inicial, aquecimento, dinâmica, tal. Depois o cross, que é a calistenia, basicamente, né? Agachamento, apoio, tal. Depois 50, 75, 100% de velocidade do indivíduo, né? Que são os trabalhos contínuos e variados, com a inclusão ou não de saltos, né? No meu aluno, como ele era de sobrepeso para obeso sedentário, eu tirei a parte de saltos, né? Mas você pode fazer a parte de saltos, por exemplo, se eu fizesse lá no Areião, eu faria nos banquinhos, sabe? Então, eu faria ele com saltos nos banquinhos ali, ou num degrau de escada, sabe? Para esse aluno meu, sedentário, né? Para atletas, você tem os famosos box jump, os famosos salto em distância, salto em profundidade, né? E assim vai, salto em alturas, né? Jorginho, Salto em profundidade, pode falar. pode-se dizer que isso aí surgiu também as corridas de aventura que a gente tem hoje, a Bravos Race, Invictus, basearam mais ou menos nesse tipo de treinamento. Esse tipo de treinamento, ele é geral, né, Humberto? Então, como foi criado com o intuito de trabalhar várias modalidades acíclicas, né, a corrida de aventura, ela pode ser, o atleta da corrida de aventura, ele pode ser beneficiado com o treinamento, com toda essa variação, né? Mas a corrida de aventura não surgiu desse processo, a corrida de aventura surgiu do desafio das pessoas mesmo de romper algumas etapas dentro com, né, o advento, com a resistência da própria natureza, né? Agora, um cara de atleta um atleta de corrida de aventura que faz um treinamento constantemente variado, né, com várias valências sendo solicitadas constantemente, esse atleta ele vai ter mais benefícios, né? Mas um atleta de corrida de aventura, Roberto, ele não pode ficar restrito a esse tipo de treinamento físico, né? Essa parte aqui é como se fosse a parte básica da preparação de um atleta de corrida de aventura. Qual que seria a outra parte? A parte técnica. Então, um atleta de corrida de aventura, ele tem que saber fazer rapel de várias formas, de cabeça para baixo, em velocidade, em cachoeira, né, com a corda molhada, em ambiente frio, em ambiente quente. Um atleta de corrida de aventura, ele tem que saber fazer rafting, ele tem que saber remar, ele tem que saber fazer um leme com o remo dele, ele tem que saber caiaque, como que ele vai se virar de um caiaque dentro de uma corrideira, ele tem que saber fazer a própria corrida, ele tem que saber montar, acender fogo, ele tem que saber fazer um monte de coisa, porque ele não sabe qual é a situação que ele vai enfrentar dentro de uma corrida de aventura, né? Então, tem corridas de aventura que tem uma característica específica, outras são mais complexas, como a Spartan, como a Eco Challenger, como a Invictus, né? Então, elas são mais pesadas, são corridas mais pesadas, e você tem corridas de aventura que são pequenas. Apesar de serem muito intensas, elas são curtas, de curta duração. Aí o que você tem que entender é uma corrida de curta duração, intensa, então eu preciso dessas qualidades que a gente está vendo aqui em alto nível. Aí é uma corrida de aventura não tão intensa, porém extensa, longa demais, então eu não preciso dessas características tão em alta intensidade, mas eu preciso de uma resistência muito grande. Então, quais são os aspectos que eu vou treinar, né? Eu tenho que entender o que eu vou precisar lá. Então, vai ter natação na corrida de aventura? Então, o cara vai ter que nadar? O cara vai ter que remar? Nadar num lago ou nadar num oceano? Porque é diferente. Então, se você pegar um goiano piquezeiro aqui, que nada em represa, que nada em rio, que nada, e jogar esse cara para nadar no mar, é perigoso ele se afogar. Nadar no mar, ele é muito diferente, é uma natação muito diferente de uma natação de lago, de uma natação de represa, de uma natação de rio, né? As correntes marinhas são diferentes das correntes de um rio. Então, eu tenho que pegar os aspectos específicos. Agora, a parte básica da preparação física de um atleta desse, aí pode ser isso aqui, né? Ou isso pode entrar dentro da preparação. Não que seja toda a preparação do atleta, mas é uma base bem interessante, né? Por isso você vê muito hoje o pessoal buscando o CrossFit como meio de preparação física. Por quê? Porque ele faz isso.
Eu trabalho alongamento, eu trabalho mobilidade, eu trabalho a própria calistenia, eu trabalho as corridas de rua, né? Eu trabalho a corrida, eu trabalho o metabólico, eu trabalho a ginástica, eu trabalho os tiros, eu trabalho... Né? Tem um WOD de CrossFit aí que você sofre naquela bicicleta com resistência a ar, né? Aquelas aerobikes, ou nos remos. Você sofre nos remos, que você tem que fazer longa distância, ou que você tem que fazer alta intensidade em curto tempo. Então, qual é o foco do treinamento? Por isso tem que ser bem organizado o treinamento, né? Por isso esse treinamento ele tem que ser bem pensado. Né? O que eu estou falando em um treinamento bem pensado, né, nesse sentido? Eu estou falando o seguinte, eu estou falando para você assim, eu vou pensar no treino de um aluno aqui, ou do meu box de CrossFit, eu tenho que pensar que eu vou ter aqui, por exemplo, os próximos 3 meses. Nesses próximos 3 meses, eu tenho que ter um objetivo a ser trabalhado aqui. Então, por exemplo, o objetivo principal meu aqui é melhorar a resistência aeróbica dos meus alunos nesse mês. No próximo mês, eu vou trabalhar, eu vou melhorar o limiar. E no próximo mês eu vou fazer um treino específico para força. Eu não estou falando que vai ser isso a vida inteira, não. Eu estou falando que nessas 4 semanas que eu tenho aqui, eu tenho que desenvolver resistência aeróbica. Então eu vou melhorar o VO2 dele. Então aqui eu vou colocar exercícios aeróbios como prioridade da aula, tá? Eu estou falando a parte principal da minha aula. Aqui eu vou colocar um trabalho de resistência muscular localizada com um aeróbio. Aqui eu vou colocar uma resistência anaeróbio. E aqui eu vou recuperar fazendo um trabalhinho de, sei lá, vou descansar tudo isso fazendo um trabalho de força. Aí eu vou para o próximo bloco, vou para a próxima semana, que agora eu trabalho de quê? Limiar de lactato. Então eu vou trabalhando isso, ondulando o trabalho dele aqui. Aí eu vou para a força, aí eu vou lá e ondulo o trabalho dele de força, para ele atingir um ápice e ter uma recuperação. Então a ideia é que ao longo disso daqui eu tenho um rendimento X. E ele atinja um ápice de desenvolvimento nesse ponto aqui. Não é? Porque se isso não acontecer, como é que eu vou evoluir o meu aluno? Não é? Então, pensando dessa forma, eu posso usar o fartlek, eu posso usar o cross promenade, eu posso usar... Isso é só trabalho contínuo. Tudo que eu falei aqui até agora para você é trabalho contínuo. Dentro desse trabalho contínuo, eu volto lá no primeiro slide da aula. Né? Qual é a característica? Né? Qual é a característica principal desse trabalho contínuo que a gente está fazendo? Né? Opa! Para que serve esse trabalho contínuo? Resistência muscular geral e resistência o quê? Aeróbia. Para que eu vou fazer um trabalho contínuo? Para que serve um trabalho contínuo? Diminuir as reservas de triglicerídeo, reduzindo o percentual de gordura. Entendeu? Então, para que serve? Para aumentar a participação dos ácidos graxos como combustível, economizar glicogênio muscular. Então, esse tipo de trabalho é para isso. Então eu vou fazer um gasto de energia muito grande, vou aumentar a participação dos ácidos graxos como combustível, vou economizar o glicogênio muscular na maior parte do trabalho, melhorar a resistência aeróbica, melhorar a resistência muscular geral, melhorar a captação de oxigênio, fartlek, Cerut, Persuels, cross promenade, Cooper, qualquer um desses métodos que a gente está falando aqui serve para isso. Entendeu? Então o que eu tenho como prioridade? Fazer isso com o meu aluno. Então, se eu vou fazer um cross promenade, o objetivo é melhorar a resistência aeróbia, melhorar a captação de oxigênio, consumir ácido graxo como combustível, economizar o glicogênio muscular. Agora, se eu pesar um pouco a mão e um aluno não for tão condicionado, aí esse treino pode ser intenso para ele. Aí pode sair do aeróbio para o anaeróbio. Aí eu posso sim complicar um pouco a vida dele. Eu posso complicar um pouco a vida dele. Complicar um pouco a vida dele, mas não significa que vou trazer prejuízo para ele, tá? Por quê? Porque aí a gente começa a sair de uma zona aeróbia de trabalho, em que eu tinha uma concentração de ácido lático, e aumentei demais a concentração de ácido lático em vez de seguir para cá. Então, à medida que eu aumento a intensidade do treinamento, eu vou aumentando ou chegando próximo, né,
da participação anaeróbia como predominante no processo de produção de energia, que é justamente o ponto que ocorreu essa inflexão, que é chamado limiar de lactato, ou limiar anaeróbio, ou limiar ventilatório 1, depende de qual valência fisiológica e qual variável fisiológica você vai usar como parâmetro para avaliar. Significa dizer que até esse ponto aqui de intensidade, eu estou trabalhando com a vertente de que a minha via aeróbia é a que mais vai produzir energia para mim na prática dessa modalidade ou qualquer outra modalidade. Se eu sair dessa intensidade e aumentar um pouquinho, aí eu deixo de trabalhar como aeróbico predominante e passo a trabalhar com anaeróbio predominante. A concentração de lactato no meu sangue ela é maior do que a taxa de remoção, então vai ficar mais lactato acumulado. Ah, isso é problema, é prejuízo, é lesivo, queima, machuca, nada disso. Eu só estou dizendo que eu estou tendo uma concentração de lactato maior. Então, eu estou tendo um ácido lático formado na minha célula, que está sendo tamponado em lactato, ou seja, uma base, que é o lactato é a base do ácido lático, e isso pode, não vai me trazer fadiga, isso não vai me trazer nada, só está me mostrando que a minha capacidade de gerar energia naquela prática, ela vai ser menor. Porque a via anaeróbia produz menos energia por unidade do que a minha via aeróbia, né? Nesse sentido. E aí vai ser base de trabalho, vai ser base de treinamento, né? Assim como você fazer o tradicional método aeróbio. Também não vai ser problema não. Eu posso fazer o tradicional método aeróbio como parte de treinamento. Ou seja, fazer o Cooper. Certo, Roberto? Certinho, Borginho, valeu demais. Tranquilos, pessoal? Mais alguma coisa? Até aqui, do Cross Promenade? Ixi, entrou muita gente aqui agora. Bom dia para vocês. Aline, Daniela, Igor, Lucas, Matheus. Bom, na época que eu tinha cabelo, existia um método. O pessoal fazia demais. Que era o tal do método aeróbico. Na mesma época do surgimento da ginástica aeróbica, sabe? Mas era isso. Na época que eu tinha cabelo, eu punha uma faixinha branca assim na testa, uma camisetinha cavada branca, um shortinho azul ou preto, curtinho, e um tênisinho básico e ia correr. Aí eu ficava na porta da minha casa, dando uns saltitos no local, fazendo aquecimento, depois saía correndo igual uma gazela saltitante pela rua. E aí eu passava pelo boteco da esquina e o povo, onde você vai, Júnior? Vou fazer meu Cooper. Então fazer um Cooper era sair para dar uma corridinha. Né? O famoso Cooper. Tinha umas meinhas na canela também. Tinha umas meinhas na canela também. As mulheres usavam as meias, umas polanconas, que frufruzona, que assim, a meia, na verdade, vinha até a cabeça dela, mas ela dobrava a meia tanto que a meia ficava tão fofa, até a altura do joelho. Ela usava essas meias para fazer a aeróbica dela. Alguns homens, não tão homens, que também usavam. Bom, é isso aí, né? Na década de 60, né, só que explodiu mesmo na década de 70, mas em 1967, Kenneth Cooper criou o método aeróbio, que ficou conhecido como método de Cooper, né, que até hoje, né, tem o seu benefício, que até hoje tem a sua utilização, né, sendo bem recebida. Eu uso o teste de Cooper até hoje para determinar algumas questões com os meus alunos, né? Até hoje eu uso.
Vou te mostrar como que você verifica o condicionamento aeróbio do seu aluno, né, daqui a pouquinho aí. Mas o Cooper criou isso para o desenvolvimento cardiopulmonar, né? Ele criou isso para o desenvolvimento cardiopulmonar de atletas e melhoria também no cardiopulmonar de indivíduos não atletas, tá? Então, basicamente, também, método contínuo, então, basicamente, também usava gordura como fonte de energia, né? Economizava glicogênio muscular, né? Então, também tinha o mesmo intuito dos outros que a gente viu anteriormente, tá? Agora, na época, para atletas, ele criou uma tabelinha, cara, que é bem pesada. Dá uma olhada nessa tabela aí, ó. Olha essa tabela aí. Para o atleta, velho, o cara tinha que correr 8 quilômetros em 20 minutos para ganhar 5 pontos. E aí, para o atleta, ele tinha que cumprir uma pontuação semanal. Então, essa semana você tem que cumprir 11 pontos, Bardinho. Aí, nessa semana, eu tinha que correr tantos quilômetros para ganhar 5 pontos, 6 pontos, 8 pontos, 10 pontos e tal, aí vai. Então, era bem pesado o treinamento do Cooper para atleta. Mas para não atleta, era bacana, né? Porque você tinha essa liberdade de você fazer uma corrida, baseado num percentual da sua capacidade de oxigênio, de absorção de oxigênio, tá? E aí, o Cooper criou uma coisa bacana, né, que ficou até hoje, né, um legado muito importante dentro do meio de treinamento, né, que é um teste indireto. Então, através dos estudos dele, ele criou um teste indireto, não tão fiel assim, né, não é tão preciso como uma espirometria, uma ergoespirometria, né, que a gente já viu lá na fisiologia do exercício, mas é bastante útil, né? Não para querer saber realmente qual é o seu consumo de oxigênio, mas para determinar, por uma tabela de predição, qual é a classificação do seu VO2, né? Qual é a classificação do seu consumo de oxigênio. Então, eu posso não preocupar com valores, mas eu tenho um limite inferior e um superior para falar assim, ó, você está fraco, você está aceitável, você tem um VO2, ou seja, qual é o seu condicionamento aeróbio, entende? Então a gente usa esse testezinho, e eu uso até hoje com os meus alunos, quando necessário, né, para determinar. No feriado eu fiz o teste para trazer o resultado para vocês. Mas eu já pensei 2 vezes em falar o resultado. Mas assim, antes da quarentena, eu estava treinando, né, e a minha classificação, minha categoria de aptidão aeróbia era muito boa. Era muito boa. Aí passou maio, junho, julho, agosto, setembro. 5 meses já sem treinar. Minha capacidade aeróbia, ela caiu para ruim, ou muito ruim. Conta o fato de não estar treinando nada, conta o fato de continuar fumando charuto, conta o fato de todo o estresse psicológico, conta o fato de noite sem dormir, porque as crianças ficam aqui, né, pilhadas, né, e aí você acaba tendo que cuidar mais delas do que de você. Então conta vários fatos, a alimentação que perdeu a qualidade, e a idade de 42 anos, né, nas costas. Então tudo isso foi sendo somado e a minha aptidão aeróbica agora ela caiu para muito ruim. Então tem essa daí, tem essa outra classificação aqui, ó, que eu uso bastante, né? Que é uma adaptação feita aí por... Então olha só, né? Essa tabelinha aqui ela vem para homens sedentários e para mulheres sedentárias. Então o Bordinho foi lá e fez o teste Cooper, né? Vocês devem ter aprendido já no atletismo como fazer o teste Cooper, né? Que é basicamente o teste de aptidão física, o TAF, o famoso TAF, né? Uma parte do TAF, óbvio,
que verifica a capacidade aeróbica dos indivíduos, de polícia, esses concursos públicos que tem, né? Os concursos públicos de polícia, exército, né? Bombeiro, né? Ou algumas outras entidades que fazem uso da parte física, né? Como predominante, polícia civil, polícia militar, tudo tem um teste físico, né? Um teste de aptidão física. E a parte da corrida deles lá é justamente o teste Cooper, né? Então, o Borginho está aqui nessa faixa, ó, tá, de 42 anos, e antes da pandemia, o meu VO2 estava com 42. Ou seja, o meu VO2 era o quê? Excelente. Né? Meu VO2 era excelente. 42. Porque o Borginho não é atleta, tá? Então é considerado sedentário. Tá aí a tabelinha de mulher também. Aí o Borginho fez de novo. No feriado, aí ele fez de novo. Meu VO2 deu 31. 31. Aqui, ó, fraco. Percebeu que eu saí, em 5 meses, eu saí de uma capacidade aeróbia excelente, para a minha idade, 42, e caí para 31. 31 para a minha idade é fraco. Consegue ver a tabela aí? Consegue? Muito triste, né? É deprimente. Tô achando que eu nem quero voltar a treinar mais. Porque o pulmão não tem uma capacidade, assim, não tem uma... Podia tanto ter, né, cara? Podia tanto ter uma memória pulmonar. Olha o tanto ia ser bom, né? Memória pulmonar. Eu treino, jogo meu pulmão lá naquela capacidade aeróbica excelente. Aí eu vou lá, fumo meu charuto, 1 hora depois meu pulmão. Oh, a memória não é para esse tanto de fumaça aqui não. Joga fora, melhora aqui e capta mais oxigênio. Ou o Borginho destreinou, tá lá em fraco, 31. Aí, não, o Borginho voltou a treinar, melhora a capacidade aeróbica dele de novo. Memória pulmonar, volta lá em cima a captação de oxigênio. Nossa, ia ser bom demais, igual tem a memória muscular, né? Ia ser bom demais. Memória muscular não é porque eu vou aumentar o número de fibras, não, tá? É porque eu não vou precisar mais solicitar os núcleos das células satélites para hipertrofiar novamente, entendeu? Eu já tenho esses núcleos na minha fibra. Por isso eu tenho uma memória muscular, tá? Não é porque meu músculo memoriza que tem... Ah, ele já fez esse exercício, vai fazer de novo. Não é assim. A síntese proteica, que é o que promove a hipertrofia muscular, ela ocorre por conta dos núcleos. Por isso a nossa célula muscular ela é polinucleada, né? Então, quando eu faço um treinamento que eu estou hipertrofiado e eu paro de treinar, então eu treinei musculação desde os 15 anos, parei de treinar, tem 5 meses que eu não treino. Os meus músculos, as minhas fibras, né, elas ainda estão com polinúcleos em uma quantidade muito maior do que quando eu não treinava. Então a minha fibra, ela atrofiou, mas ela ainda é muito polinucleada. Então ela ainda tem uma quantidade exagerada de núcleos. A hora que eu voltar a treinar, eu não preciso mais ir lá na célula satélite, promover a microlesão, pedir a célula satélite o núcleo, para formar novos núcleos, para correr novamente aquela hipertrofia. Eu já tenho, é só uma questão de dias até essas minhas células hipertrofiarem novamente e voltarem à situação antiga. Isso aqui é memória muscular. Agora no pulmão não tem, cara, é muito chato. Essa tabela é de sedentária, essa daqui é de atleta, ó. Essa aqui é de atleta, ó. Homens e mulheres atletas, tá? Olha aí. Tá bom? Mesmo antes de treinar meu VO2, eu falei para você, olha só, meu VO2 aqui, ó, era 42. Meu VO2 aqui era 42, tá? 42, antes da pandemia. Pós-pandemia, 42, né? Antes da pandemia. Mas olha só, antes da pandemia, se eu fosse atleta, olha só, homens atletas, 40 anos de idade, 42. Olha aqui. Se eu fosse usar em consideração, né? Falar que eu era um atleta de corrida de rua. Olha só, 42. Antes da pandemia. VO2 do Borginha ia ser o quê? Muito fraco. Então, um atleta tem que ter um VO2, né? Muito maior.
Um atleta de 42 anos de idade, ele tem que ter um VO2 de 60 para ser considerado um VO2 excelente para a idade. Né? Bacana, né? Como que você determina o VO2, né? Já falei lá na fisiologia. Oi, pode falar. E essa parte do VO2 é tão interessante que na primeira vez que fui fazer meus 10 km numa corrida, tá lá, né? Um velhinho de 60 e poucos anos, né? Tava igual você falou no início, quando você começou, né? Só lá, né? No trotinho, aquecendo, aquecendo. E aí eu olhei pra ele, a galera tava junto comigo, né? Olhou e falou assim, será que esse velho vai fazer 10 km mesmo? E não foi que na hora que o velho tava lá em 7 km, o velho passa eu assim, ó, igual um foguete. O velho tem um Você nem VO2, viu, né? nem viu, o velho tem um VO2 que, pelo amor de Deus, chegou É. lá primeiro que eu ainda. Mas se você pegar um velhinho de 42 anos de idade, que nem o Borginho, com um VO2 de 42, e você pegar um moleque de 20 anos com VO2 de 42, Pois é, aí olha aí, a diferença. entendeu? Então você pega um moleque de 20 anos de idade com VO2 42, é fraco. É fraco, ele não vai conseguir manter essa estabilidade de captação de oxigênio numa intensidade muito alta, ele vai ter que abaixar a intensidade. E já um velhinho que tem 42 anos de idade com VO2 de 42, ele tem um VO2 excelente, ou seja, a captação de oxigênio dele é alta, né? Então ele consegue uma estabilidade de captação de oxigênio numa intensidade muito mais alta. Desculpa. Então essa é a vantagem, né, de você melhorar o seu VO2, para que você possa manter a estabilidade na manutenção de uma prática de atividade física qualquer. Não estou falando nem exercício físico, não estou falando nem competição, não estou falando nem nada disso, estou falando a prática de uma atividade física qualquer. Então, se você for sair para fazer uma caminhada, um velho de 42 anos de idade não reclama da caminhada enquanto o moleque vai caminhar, e vai reclamar. Porque ele não tem uma capacidade aeróbica significativa, né? Por isso é importante a gente melhorar o condicionamento físico dos nossos alunos. Mesmo ele falando assim, não, eu quero a estética, melhore o condicionamento físico dele, melhore a capacidade aeróbica dele, porque ele vai, mesmo assim, indiretamente, ele vai entender que aquilo ali é benéfico para ele. Né? Indiretamente. Bom, teste Cooper, né? O que é o teste Cooper? Você pode fazer isso no laboratório, já falei, né, ergospirometria e tal, ou indiretamente, né, que você faz o teste Cooper. Correr, caminhar, trotar, né, de forma constante por 12 minutos, né? Então você começa, faz o seu aquecimento, tá bom? Faz o seu aquecimento, pega o cronômetro e marca 12 minutos, né? Eu coloco sempre no timer, porque às vezes você está correndo e perde a noção de ficar olhando o tempo, né? Então o timer apita, você para e marca a metragem que você correu, caminhou ou trotou, né? E aí você joga na fórmula do VO2 máximo pelo teste Cooper, né? Que é pegar essa distância que você percorreu em metros, menos 504,1 dividido por 44,8. E aí você acha o VO2 do indivíduo. E aí você usa aquela tabelinha que eu acabei de colocar ali como, né, comparativa e como avaliação. Tá? Por isso que os testes, né, de bombeiro, essas coisas todas, usa muito isso, né? Ah, vai lá, você tem 12 minutos para correr, corre aí, vamos ver o que você faz. E mamãe foi embora. Sua mamãe foi embora? Não, a sua mamãe foi trabalhar, né? Eu tô com saudade dela. Vem cá, vem cá. Eu tô triste. Ah, mas você vai ficar triste por conta disso? Você pode ficar com saudade, mas não precisa ficar triste. Dá um tchau pro pessoal, que o pessoal tá te vendo lá. Dá um tchau. Fala tchau. Só que eu quero minha mamãe. Tá bom. Daqui a pouco a mamãe chega, tá? Daqui a pouco a gente vai lá pro vovô Baú, quer? Então tá bom. Vai lá, deixa o papai trabalhar aqui, tá? Daqui a pouco o papai vai brincar com você. Então, pessoal, você usa o teste Cooper para isso, né? Fofo, né, Gabriela? Puxou o pai. Puxou o pai. Ô, vontade.
Aí você. Ah, tem uma outra coisa, né? Você pode. O pessoal usa isso, né? E eles não fazem nem o cálculo do VO2, tá? O pessoal que faz esses testes de polícia e tal, eles usam essa tabelinha aqui, ó, tá? Vê se vai aparecer aí para você daqui a pouco. Usa uma tabelinha de metragem. Eles fazem uma classificação pelos metros que você corre. Eles nem fazem cálculo de VO2. Tá? Na polícia, no exército, não quer saber assim, o VO2 do Borginho é de 42 mililitros de oxigênio por quilograma menos 1 por minuto menos 1. Eles não estão preocupados com isso, né? Eles estão preocupados se o cara é bom ou se o cara é ruim de capacidade aeróbica. Né? Então, um policial militar, né, vai precisar correr atrás de um bandido. O bandido corre, o policial torcia o pé, para não falar que não dá conta de correr, né? Infelizmente, né, a polícia militar ela não tem um treinamento tão significativo assim, né, como a polícia civil, como o exército, né? E a gente vê muitos policiais militares aí na rua fora de forma absurdamente, né? Você olha para a pessoa, você sabe que aquele policial não vai dar conta de correr atrás de você, atrás de um bandido, atrás de você, ó. Não vai dar conta de correr atrás de um bandido, né? Você vê isso claramente. Então, essa tabelinha de 13 a 20 anos, mas pegar a nossa aqui, ó, né? Vamos pegar a nossa aqui. É para você ter uma noção, né? Pra você ter uma noção. O Borginho, agora pós-pandemia, 42 anos de idade. Fecha a porta, por favor, filho. Papai tá trabalhando, tá? Eu tava fechado. Tá bom, obrigado. Borginho, com 42 anos de idade, masculino, correu 1.600 metros. 1.600 metros. Segunda-feira, dia 7 agora. Borginho, 42 anos de idade, correu 1.600 metros. 1.600 metros. Ficou ruim. Por pouco, né? Por pouco. Pouca coisa, ó. Por pouca coisa, eu poderia ter entrado na classificação que média. Meu VO2 seria médio. Por pouca coisa. Mas se eu tivesse feito o meu VO2 e tivesse dado 1.700, eu não ia falar que eu tô médio, eu ia falar que eu tô ruim, porque esse médio é ruim para um cara da minha idade, entendeu? Eu tinha que ter feito como eu fiz antes da pandemia. 2.700 metros. Antes da pandemia, meu VO2 era excelente. Eu fazia 2.700, 2.800 metros num teste desse, tá? Não é para fazer em esteira, tá bom? Fazer na rua, fazer no plano e sem curvinhas. Plano e manter a velocidade o mais constante possível, tá? Onde que eu fiz o teste? Lá na Ricardo Paranhos, em um momento que o trânsito de carros era pequeno e o trânsito de pessoas também. Então lá em metrado, peguei uma metragem inicial, coloquei meu timer no celular em 12 minutos regressivos, fiz o meu aquecimento, aí a hora que eu falei, vou começar a correr, fiquei na metragem 0 lá, marquei uma metragem como 0, liguei o timer e comecei. E mantive uma velocidade constante. Né? Tentei manter uma velocidade constante. Você pode correr e cansou, você pode caminhar e continuar caminhando? Pode. Só que você vai diminuir, consequentemente, a metragem, né? Porque andar, você anda bem menos metros do que correndo, no mesmo espaço de tempo. Então, tá aí. Fazer o Cooper aí, você determina com você, com seu aluno, como que ele tá e tal, e aí você trabalha isso de forma bem legal, né? Dá para trabalhar bastante. Então, deixei tudo isso escrito para vocês aí. Zona-alvo, outro método contínuo, zona-alvo. Muito usado também. Zona-alvo é bem bacana.
Criado pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, esse método tem o objetivo de reabilitação de indivíduos cardíacos. Reabilitação de indivíduos cardíacos e condicionamento físico de indivíduos sedentários, né? Então, por isso é muito usado dentro das academias, é muito usado na prescrição de treinamento, é o método que eu mais uso hoje em dia, é o método que eu mais uso já há algum tempo, é o zona-alvo, ou seja, eu determino a frequência cardíaca máxima do meu aluno e falo para ele, ó, você vai treinar dentro desse parâmetro aqui de frequência cardíaca, né? E assim vai. Deixa eu ver se eu tenho um treino aqui de fácil acesso aqui de um aluno. Deixa eu pegar aqui, vou pegar aqui do seu Almir. O dele eu já coloquei em nível da esteira, porque eu já sei a frequência cardíaca dele em cada nível. Então não vai dar para eu te mostrar. Mas dá para eu te mostrar assim, ó. Por exemplo, pegar aqui uma planilha de um aluno. Tirar o nome aqui para não expor ninguém. Eu acho que eu já mostrei essas planilhas para vocês. Personal. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui da... Olha aqui. Né? Então tá aqui a identificação do aluno, né? 28 anos de idade, sexo masculino, né? A altura de 1,74, peso de 74, IMC deu normal. Bom, vamos fazer o de alguém aqui, vamos fazer ao vivo aqui o de alguém. Ô, Gabriela, se você não se importar, ou... Não, você pode ficar importada, porque mulher tem trem de idade, né? Ian, coloca sua data de nascimento, estatura e peso aí nos comentários, por favor, Ian. Vamos colocar aqui a data de nascimento do Ian. Vou editar a planilha aqui. Não, Gabriel, não chamando de velha não, é porque a mulher não gosta de contar a idade, entendeu? 15 do 1 de 99. Não, mas é novinho demais esse menino, olha. 15 de 1 de 99. 1,85. Peso 79,5. IMC já foi calculado aí, ó. IMC do Ian, 23,23, né? 21 anos de idade o Ian tem hoje, peso normal. Então aqui tem uma formulazinha, né? Toda vez que eu abro a planilha, ela aparece aí já a data de hoje. Então hoje é 9/9/2020. Toda hora que eu abro a planilha já aparece a data de hoje e automaticamente o cálculo da idade já é feito em relação à data de hoje e à data de nascimento. Eu coloco o peso e a estatura, o IMC já é calculado aqui também. Ó. Perceba que a célulazinha lá está selecionada. Então ele já tem um peso normal. Aí eu venho aqui para o cardio. Olha só o cardio, a planilha de cardio. Tem planilha de pontuação, teste individual, frequência, controle, tá? Tem uma planilha muito grande aí. E aí o que acontece? O Ian, então, tem 21 anos de idade, tá? Aqui a célula selecionada aí no cantinho, ó, 21 anos de idade. Ó, vou ampliar aqui para você ver. E usando Tanaka, tá? Ou usando Carvone, a frequência cardíaca máxima do Ian é de 199 batimentos por minuto. Ou seja, o Ian pode fazer um exercício e a frequência cardíaca dele chegar a 199 batimentos por minuto, que ele não tem, ou os riscos de alguma complicação cardiorrespiratória ou vascular é mínimo, tá? Mas eu já calculei todo o trabalho de zona-alvo do Ian. Ou seja, a 60% da frequência cardíaca máxima está em cima. Os batimentos do Ian, para fazer um exercício a 60%, tem que estar em 119,4. Mas a 65% da frequência cardíaca máxima é 129, a 70, 75, 80, 85, 95% da frequência cardíaca máxima. 95% da frequência cardíaca máxima. O Ian tem que ter, fazendo exercício, a 189 batimentos por minuto.
100% da frequência cardíaca máxima, o Ian tem que fazer exercício, né? 100%, 199. 100%, frequência cardíaca máxima é 199 batimentos por minuto. Acompanhou aí? Então a planilha já está pronta, eu não preciso ficar calculando isso o tempo inteiro, né? Coloquei ali os dados do Ian, mas eu posso calcular isso, se eu não sei, eu vou calcular. Então, zona-alvo, como que eu vou fazer para calcular? A primeira coisa que eu vou fazer, calcular, tem aí, tá tudo explicado nos slides, nós vamos fazer aqui direto, que aí vocês já vão vendo. Então, eu vou rabiscando aqui, porque aí fica fácil você entender. Então, eu vou pegar Carvonen, vou usar Carvonen como uma fórmula de predição, tá? De frequência cardíaca. Frequência cardíaca máxima é igual a 220. Opa. A 220 menos a idade. Então, você calcula a frequência cardíaca máxima. Então, vamos lá. Vou fazer a do Ian, então. Né? 21 anos de idade, né? Então, frequência cardíaca máxima do Ian é 220 menos 21 anos, que é igual a 199 batimentos por minuto. Determinei a frequência cardíaca máxima. Agora eu vou determinar a zona de trabalho. Então, o Ian vai trabalhar entre 70% e 80% da frequência cardíaca máxima. Essa é a aula que o Ian vai fazer hoje. O treino dele hoje tem que ficar a frequência cardíaca entre 70% e 80% da máxima, porque eu quero priorizar a queima de gordura. Fazer exercício a 70% e 80% é abaixo do limiar de lactato para 90% da população. Tá? 90% da população trabalha em aerobiose dá menos um pouco, 60% da população trabalha em aerobiose nessa faixa. 60% a 70%, quase 100% da população. E aí eu vou fazer a fórmulazinha então aqui, eu vou calcular então, 70%. Então, 199 batimentos é 100%, é a frequência cardíaca máxima dele. Mas eu não quero 100%, eu quero 70%. Então é quanto? X. Então, x vezes 100, ou 100x, é igual a 199 vezes 70. X é igual, faz a conta aí para mim, 199 vezes 70 dividido por 100. X é igual a 70%, Ian, dá quanto? 139,3. Ih, apagou aqui. Apagou toda a conta que eu fiz. Deixa eu te perguntar, você entendeu a conta que eu fiz ali? Ou eu preciso fazer de novo aqui, pessoal? Apagou aqui. Eu entendi. Alguém tem dúvida na conta que eu estava fazendo, pessoal? Frequência cardíaca máxima do Ian, 199 batimentos por minuto. Se eu vou trabalhar entre 70% e 80%, eu tenho que calcular o percentual disso. Então, fica sendo 199 batimentos é a frequência cardíaca máxima dele, ou seja, é 100%. Mas eu não quero 100%, né? Eu quero quanto? 70%. 70% vai ser quanto? X. Então, 100x é igual a 199 vezes 70. X é igual a 199 vezes 70 dividido por 100, né? Isso implica dizer que x é igual a 139,3 batimentos por minuto. Então, fazendo a conta no manual, é isso que dá. Então, quando o Ian for correr hoje, na corrida dele, a frequência cardíaca dele, o mínimo que ela tem que atingir é 139,3. Se a frequência dele estiver em 130, o que eu vou fazer? Aumentar a velocidade do Ian na corrida. Aumentar a inclinação de uma esteira. Aumentar a carga da bicicleta. Aumentar a carga do remo. Aumentar a carga do transporte. Ou na rua, Ian, vamos dar uma acelerada. Está muito lento. Dá uma aceleradinha. Porque de 130, eu estou abaixo dos 70% que eu coloquei. Então, quando o American College coloca todo esse aspecto de zona-alvo, é justamente para isso.
Ian, faz a conta aí para mim com 80, por favor. 199 vezes 80, porque agora eu vou substituir aqui, né? Eu não quero 70, eu quero o quê? 80, porque eu quero a zona limite superior. Então, não quero 70 agora. Então, 199 é a máxima, não vai mudar. 100% é a máxima, não vai mudar. Vai mudar o 80. 199 vezes 80 dividido por 100 vai dar quanto? Então, 70% é 139. E 80% vai ser 159,3 batimentos por minuto. Obrigado. 0,2 batimentos por minuto. Obrigado, Ian. Então, o que eu estou querendo dizer, pessoal? Que o Ian vai correr hoje e a corrida dele, a frequência cardíaca, para respeitar o método zona-alvo e melhorar o seu condicionamento cardíaco e a sua capacidade respiratória, utilizando muita gordura como fonte de energia no momento da corrida dele de 60 minutos, ele vai correr com uma frequência cardíaca de 160 a 140 batimentos por minuto. Tá entendendo? Generalizando o processo aí. Arredondando as contas, né? Porque o frequencímetro dele não vai bater 139,3. Se ele ficar aqui, ó, não vai dar 139,3. Então eu arredondo 140 por 160. 140 é o mínimo, 160 é o máximo. Então o Ian tá correndo. É 1 hora de corrida, Ian, e o Ian tá correndo. 160, beleza, mantém. 165, Ian, dá uma descansada. Caminha, vai fazer uma caminhada. O Ian vai caminhar. Caminhou. Aí vai lá, frequência cardíaca. 140, Ian, corre de novo. Ah, Borginha, isso é fartlek? Não. Fartlek eu não determino tempo de caminhada, tempo de corrida, velocidade de caminhada, frequência cardíaca de corrida, frequência cardíaca de caminhada. Não determino nada disso. Descansou? Qual é a sua percepção de esforço? Descansou, pode correr de novo. Tá correndo, tá cansado? Então descansa. Aqui na zona alvo, não. Eu vou determinar a frequência cardíaca máxima e a frequência cardíaca mínima que ele tem que fazer o treino hoje. E aí ele pode correr, caminhar, trotar, caminhar. Ele vai, a frequência cardíaca dele tem que ficar oscilando dentro dessa zona de trabalho. Papum, simples assim. Bacana, pessoas? Zona-alvo? Deixei escrito aí para você. Tudo isso. Primeiro passo, né? Aqui ainda coloca uma complicação um pouco maior, mas não tem necessidade, tá? Mas o American College coloca isso. Você primeiro determina a sua frequência cardíaca basal. Sua frequência cardíaca básica. Aí depois você determina a frequência cardíaca máxima. Depois você determina o limite inferior, depois você determina o limite superior, que é o que eu fiz aqui agora para você rapidamente. A frequência cardíaca basal interfere dependendo da fórmula que você for usar, tá? Por exemplo, se você for trabalhar com frequência cardíaca de reserva, que eu deixei para você. Agora, se você for trabalhar com hipertenso, cuidado, não use a fórmula de Carvonen ou Tanaka para determinar a frequência cardíaca máxima, tá? Se o indivíduo é hipertenso, você deve usar a fórmula de Bruce, prescrita em 1974, para a determinação da frequência cardíaca máxima do indivíduo, tá? Bom, nós fizemos aí a do Ian por 220 menos a idade, né? Carvonen. Ian, faz a conta aí como se você fosse hipertenso, por favor. 1,07 vezes a sua idade, Ian, 21 anos. 1,07 vezes 21. Diminui de 204. Um 1,07 vezes 21 menos 204. 181 batimentos por minuto. É a frequência cardíaca máxima do Ian. 181 batimentos por minuto. 181 batimentos por minuto. Exato, 181,53, a continha, né? 181 batimentos por minuto é a frequência cardíaca máxima do Ian hipertenso. 199 se ele não fosse hipertenso. Então, assim, eu sei que não são as melhores fórmulas de predição de frequência cardíaca máxima, mas é o básico que a gente precisa entender para trabalhar. Tá bom? E funciona. A não ser que você for prescrever um HIIT, né, um treino de alta intensidade, aí a gente não vai usar isso. Mas para fazer esse trabalho básico, funciona. Então o Ian é hipertenso, 181. Se o Ian fosse saudável, 199 batimentos por minuto.
18 batimentos por minuto a mais que o Ian consegue fazer sendo saudável, não hipertenso. Se você pegar um hipertenso que tem que bater o coração dele no máximo a 181 e você coloca ele a 190, o risco dele ter um infarto é estrondosamente maior, né? Então, cuidado. Se vai trabalhar com hipertenso, tá aí a formulazinha, tá? Frequência cardíaca máxima, predição por Bruce. Agora, se esse hipertenso, ele toma algum beta-bloqueador, né? Aí é tranquilo, aí tá sossegado, que a frequência cardíaca dele não vai subir, tá bom? Deixei várias fórmulas aí para você, tá? Deixei a fórmula de Carvone, tá aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Tá aqui, ó. Frequência cardíaca basal. Campbell, Jones, Campbell, tá aqui. Jones e Campbell, para homens, para mulheres, tá aí a frequência cardíaca. É uma fórmula, não é tão usável assim. Para hipertenso, que é Bruce, acabei de mostrar para você, Bruce. 204 menos a idade, menos 1,07 menos vezes a idade. Haskell e Fox usa a idade decimal, né? Carvone e Tanaka. Tá bom? São as duas mais famosas aí. Apesar do Carvone já ter dito que essa fórmula não foi ele que criou, ela ficou associada ao Carvone. Então, aí, um trabalhinho do Camarda aí mostrando para você que foi feito em 2008, né? Um trabalho que pesquisou 2.047 indivíduos de 12 a 70 anos de idade, entre 1994 e 2006, com predição de frequência cardíaca máxima direta, tá? Através da ergospirometria, e avaliaram a condição de Carvone e Tanaka, né? E aí eles perceberam que Carvone, a fórmula de Carvone e a fórmula de Tanaka, elas têm uma correlação muito boa, elas são muito parecidas, a semelhança é muito grande nos resultados por essas duas fórmulas, na predição da frequência cardíaca máxima, tá bom? Então, você usa o que você achar interessante aí. E aí você determina, como eu acabei de falar aqui, os limites superior e inferior de trabalho, né? E tem uma formulazinha, ou você faz a regra de 3, como eu fiz aí para você, que é muito mais fácil. Tá? E corrida contínua, né, pessoal? Corrida contínua também, né? Não tem muita... Apesar do método chamar corrida contínua, tá? Ele pode ser usado para ciclismo, remo, natação, a própria corrida, tá bom? A natação você só tem que fazer uma correção aí de multiplicar por 4. É o fator de correção para você ter a distância que você vai percorrer, por conta da modalidade, mas o resto é tudo igual, tá? Frank Wilt, 1968, na mesma época do Kenneth Cooper, 1967, né, foi desenvolvida aí nos Estados Unidos a modalidade corrida contínua, que não é muito aplicável, mas é muito fiel. Então ela é fidedigna, ela é mais precisa, mas ela não é tão aplicável assim, né? Então, quando você está num laboratório, quando você está trabalhando com atletas, é bacana, porque você tem um controle fisiológico muito grande, né, dos limites superiores do consumo energético. Então, você tem o percentual de VO2 e não a velocidade de corrida, mas você tem um percentual de VO2 que você vai trabalhar. Então, diferentemente da zona-alvo, né, que a gente trabalha com... percentual de frequência cardíaca, a corrida contínua trabalha com percentual de VO2, de consumo de oxigênio. Então, se faz uma corrida lenta, você está entre 45% e 70% do VO2 máximo, né? Uma corrida rápida, você está superior a 71%, superior a 70% do seu VO2 máximo. Então, a corrida contínua diferencia dessa forma, né, da zona-alvo, tá? E dos outros métodos, porque eu não me baseio na frequência cardíaca, eu me baseio no VO2 máximo, tá? Aí eu deixei escrito aí novamente a questão do VO2 máximo, teste Cooper, como que você determina, teste de esteira, por exemplo, o protocolo de Machado,
que é um teste submáximo, que é normalmente usado nos laboratórios de avaliação cardiológica, né? Eles usam muito o protocolo de Machado para determinar o VO2 do indivíduo, tá? E determinar o percentual do VO2 que o indivíduo vai trabalhar, né? Aí você usa até o lactato para você determinar isso, tá bom? Então essa é a diferença. Dúvidas, pessoas?